Shandia são uma das 3 raças do céu em One Piece, povos de asas que vieram diretamente da lua. Os Shandia foram apresentados no arco e saga de Skypiea, sendo uma tribo de guerreiros que lutavam por seus direitos, terras, suas crenças e que batalhavam constantemente contra os Skypians e principalmente um Birkan, Enel, o vilão de todo o arco. Nesse vídeo vou explicar a raça dos Shandia, um destes 3 povos do céu, a tribo Shandoriana. Shandians. Os Shandia originalmente foram chamados de Shandorians, e foram povos que no início habitavam a Lua. Antigamente, bem antes do século perdido, existiam 3 povos da Lua, sendo os Shandorians, os Birkans e os Skypians. Quando acabou os recursos da Lua, estas 3 raças deixaram os autômatas e desceram até a Estrela Azul, o planeta de One Piece. 2 dessas raças se hospedaram em Ilhas do Céu, mas os Shandorians desceram bem mais fundo. Chegaram até a ilha de Jaya. Essa raça se tornou uma das sociedades mais fortes da Grand Line, mas durante o século perdido, toda a sociedade Shandoriana foi atacada. Os 20 reinos, futuras famílias do governo mundial, derrubaram essa sociedade, no fim resultando apenas numa pequena tribo, os Shandia. A aparência dos Shandia se assemelham bastante a nativos americanos, como características bem tribais. São praticamente humanoides, com uma exceção de um destacável par de asas nas costas, de formato parecido com os Skypians. Eles são guerreiros bastante determinados, desde a era do século perdido. E mesmo perdendo boa parte da sociedade Shandoriana, os Shandia continuavam a proteger seu legado, uma cidade de ouro, um campanário de ouro e um dos 2 poneglyphs que cita a arma ancestral Poseidon. Os Shandia não são muito amigáveis, provavelmente pela marcada Grande Guerra que houve no século perdido, que resultou na perda de sua sociedade. As únicas pessoas com quem os Shandia simpatizaram no passado foram Noland e seus homens, há 400 anos atrás. Noland fez grandes favores à tribo Shandia, curaram vários infectados, cortaram as raízes das doenças, até ensinaram lições morais, religiosas e humanas, remédios resultados de anos de avanço para lidar com pragas e curar os doentes. Mont Blanc Noland se tornou o melhor amigo do guerreiro Kalgara, um guerreiro da tribo Shandia que se importava bastante com o seu povo. E pelas ações de Noland, Kalgara até abriu mais sua mente, ao ponto de ignorar até mesmo suas crenças com os tais deuses. Ao que parece, a tribo Shandia ficou isolada na ilha de Jaya por 600 anos após o século perdido, e os únicos próximos a eles durante todo este tempo foram apenas Noland e a tripulação. De alguma forma, os Shandia têm ligação com Joy Boy. Talvez não diretamente, mas, ainda na época dos Shandorianos, eles protegiam com suas próprias vidas o seu poneglyph. Poneglyph esse referente à arma ancestral Poseidon. E a própria sereia Poseidon, junto a outros membros como o povo do país de Wano, os Lunarians, são praticamente confirmados aliados de Joy Boy. Então até nisso, os Shandia estão conectados na história. O século perdido. Como dito, o legado mais precioso dos Shandia são a Cidade de Ouro, o Campanário de Ouro e o seu Poneglyph, que ocultamente fala sobre a arma Poseidon. Mas, há alguns séculos atrás, Knockup Stream foi o evento que os trouxe até os céus, os tirando de Jaya, o lugar que se hospedaram no Mar Azul, após saírem da Lua, e os trazendo até as nuvens do céu, o Mar Branco-Branco, próximo à ilha e sociedade Skypiea. Os Shandia perderam seu campanário de ouro junto ao Poneglyph acoplado, e sua terra, nomeada mais tarde de Upper Yard, foi atacada por um exército de Skypians, fazendo os Shandians perderem sua terra natal porque, no primeiro embate, eles foram derrotados. O campanário de Shandora, junto ao Poneglyph, foram lançados bem alto nas nuvens. Infelizmente, os Shandia perderam seu legado, campanário, Poneglyph sagrado, e sua terra foi para os Skypians, pois eles viam aquilo como uma terra sagrada. Expulsaram os Shandia. Por longos 400 anos, os Shandia se hospedaram em um lugar afastado. Se tornaram meio que refugiados, mas vieram lutando contra os Skypians, uma guerra constante. Os Shandia eram uma tribo guerreira muito determinada e simplesmente só queriam o que é deles de volta. Por conta de tudo o que ocorreu, eles voltaram a não confiar em ninguém. Dentro de 394 anos, Kalgara, o guerreiro dos Shandia, acabou falecendo, e os Shandia, em sua homenagem, fizeram uma estátua sua. Um símbolo. Só que 8 anos atrás do atual presente, surge Enel, um Birkan, que saiu de sua terra natal e tomou à força o reinado dos Skypians e a terra Upper Yard, se tornando o novo deus da ilha de Skypiea e se hospedando na Terra Sagrada,
o antigo trono de Ganfal. Enel também roubou todo o ouro da cidade. Neste tempo, os Skypians até obedeciam um novo deus, por medo. Mas os próprios Xandia se opuseram, assim como dito por Calgara, Deus coisa nenhuma. Por alguns anos, os Xandia evitaram atacar o Enel, apenas criavam estratégias para avançarem na hora certa. Nesse ponto, os Xandia estavam tão cismados que qualquer um era visto como inimigo, até mesmo os estrangeiros do Mar Azul. 2 anos atrás, no dia que surge Luffy em Skypiea, o guerreiro Wiper ataca o bando, provando a desconfiança dos Xandia com todos. Quando os Chapéus de Palha começaram a derrotar os sacerdotes, Wiper aponta a oportunidade para o Xandia partir contra Enel. Então vários Xandias começam a invadir Upper Yard, numa guerra a fim de recuperar o legado. Foi uma batalha bem dura para os Xandia. Vários membros tiveram que enfrentar combatentes Birkans, outros sacerdotes, até o próprio Enel, o Birkan mais poderoso que se apossou dos territórios. O Deus. Wiper não encarava muito os Chapéus de Palha, mas numa breve aliança ele bateu de frente contra Enel, lhe causando danos. Wiper foi quem mais encorajou os Xandia, carregando a vontade, a responsabilidade de seu povo e resistindo aos ataques do Enel por pura determinação, se sustentando por seus ancestrais. Tanto os vários Skypians, como até Wiper, um Xandia, torceu para a vitória do Luffy. Luffy derrotou o Enel e tocou o sino de Shandora, encerrando com o reinado do Birkan. Ao fim, os Xandia Skypians se perguntaram se a guerra havia mesmo acabado. E de fato havia encerrado. Luffy conseguiu derrubar a tirania de Enel e salvou tanto os Xandia como os Skypians. Xandians e Skypians se reconciliaram. Ganfal, o antigo deus antes de Enel, novamente se tornou o deus de Skypiea, com uma aprovação dos Xandias. Mais tarde, visto brindando com o próprio chefe deles. E no fim, tanto Ganfal como o chefe Xandia lideraram seus povos juntos. No pós-time skip, Wiper e os outros guerreiros se tornaram os guardas de todos. Força dos Xandia. Como na história, os Xandia são uma tribo de guerreiros, fortes e determinados desde a era do Século Perdido. Certamente até antes, visto que antigamente era uma sociedade bem maior, uma grande sociedade xandoriana que vieram da Lua. Os Xandia são bem treinados, equipados com vários tipos de armas e objetos. Eles utilizam de shooters, que são como um tipo de patins de gelo, e nestes shooters está equipado 2 Brief Dials para cada patins, fazendo dos shooters um impulsionador para os usuários. Guerreiros Xandians utilizam desses patins para grande locomoção, velocidade e destreza, se deslocando no ambiente e atacando rapidamente. Xandians também utilizam de uma Bazooka Burn. No básico, é uma bazuca normal e pode disparar balas de canhões. Só que eles também equipam vários dials na arma. Assim, o Wiper, em exemplo, pode disparar uma rajada de chamas azuis, pela ignição do gás liberado, causando explosões. Também utilizam de escudos para se defender. E no mais, atacam com as bazucas de chamas, se locomovem com os shooters e chutam os inimigos com os próprios patins. O Wiper demonstrou esconder alguns dials em suas faixas, assim usando um Impact Dial ou um Reject Dial e pegando de surpresa os inimigos, até combinando com alguma pedra, propriedade Kairoseki, podendo atingir usuários de Akuma no Mi, como o próprio Wiper, que conseguiu causar uma grande explosão contra Enel, enfraquecendo os poderes do trovão. Além destas formas de combate, uma única Xandia demonstrou possuir Haki, essa sendo uma criança que nasceu como um forte mantra, grande alcance de Haki da observação, semelhante aos Birkans. Os Xandia também mostrou capacidades para adquirirem esse Haki, seja treinando ou já nascendo com este poder.